Promessa e dívida, então eu trouxe para vocês hoje o tour pelos meus livros. Bora. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o tour pelos meus livros. Eu trouxe aqui alguns livros que eu consegui encontrar aqui em casa. Não sei se tem algum escondido ou perdido, mas tá aqui a maioria, então eu vou apresentar para vocês. Eu vou falar um bocadinho de cada livro também, como uma sugestão para quem quer iniciar o seu hábito da leitura. Eu comecei a desenvolver mais esse hábito pela leitura nos últimos anos e tem sido muito bom. Recomendo para quem quiser realmente começar a ler também. Já tem muitos vídeos aqui no canal a falar sobre como é que eu comecei, como é que foi o processo, a falar sobre alguns livros que eu vou apresentar aqui também no vídeo. Mas sem mais enrolação, vou para o tour e apresentar aqui cada um deles. Eu separei aqui em duas mini colunas, então vou começar aqui por essa coluna. E o primeiro livro que eu vou apresentar para vocês é um dos mais antigos, talvez o mais antigo de todos aqui, um dos primeiros que eu comecei a ler. Foi uma oferta, foi um presente de aniversário. E o título do livro é A Mulher Vê. Quer dizer, mulher virtuosa. A mulher vê moderna, a moda antiga. Esse livro é super antigo. Eu tenho esse livro mais ou menos há 14 anos, mais ou menos 14, 15 anos. É um livro muito bom, que fala das qualidades da mulher virtuosa, para quem quiser desenvolver mais, para quem quiser ler um bocadinho mais, conhecer um bocadinho mais das qualidades da mulher virtuosa. Só a título de exemplo. Tem algumas qualidades que são retratadas aqui nesse livro, que fala que a mulher virtuosa ela é digna de confiança, ela é disciplinada, ela é batalhadora, ela é boa, ela é habilidosa, ou seja, tem muitas coisas. Então é um livro bom. Vocês conseguirem ainda encontrar esse livro, recomendo muito. O próximo livro dessa coluna é Você é Insubstituível, de Augusto Cury. Na verdade, esse livro é um dos poucos dessas colunas aqui que eu ainda não li. Nessas colunas eu vou apresentar os livros que eu já li, os livros que eu fiquei pela metade, os livros que eu já li completo e já li se calhar mais de uma vez. Então este aqui é um dos livros que eu ainda não li. Já me foi oferecido há muito tempo. Me foi oferecido naquela altura em que eu não tinha muito interesse em ler livros. Então fui guardando. E quem sabe esse ano vai ser um dos livros também que eu vou ler, em vez de estar sempre a comprar livros. Então, só depois de eu ler também que eu vou saber o que falar sobre esse livro, mas pelo título já dá para ver também que é um livro interessante. O outro também está na gama dos livros que eu ainda não li, que é Mulheres Fora do Comum. Esse livro aqui, eu lembro que eu comprei na igreja depois de um culto, mas também há muitos anos, se calhar 10 anos ou perto disso. Então também foi um dos livros que eu encontrei aqui em casa, mas ainda não li também. O outro, um dos meus favoritos, eu já emprestei esse livro também, se calhar a 2 ou 3 pessoas, que fala dos 31 segredos da mulher inesquecível, que fala da mulher do Provérbios 31. E a semelhança do primeiro livro que eu mostrei para vocês, que é A Mulher Vê, é também falar sobre as qualidades, né, da mulher do Provérbios 31. Falar que a mulher inesquecível, ela abraça seu desígnio sem ninguém para encorajá-la. E o que hoje em dia muitas das vezes é difícil, né? Nós arrancamos, ainda que não tenha ninguém a torcer, ninguém a vibrar, muitas das vezes nos sentimos sós, né? Então esse livro é muito, muito bom. Já tenho ele há 13 anos, estava aqui a ver a data. É um livro também super, super interessante. Recomendo muito esse livro. Este aqui se enquadra na categoria dos livros que eu não sei porque eu não finalizei. É um livro muito bom e pretendo finalizar sem sombra de dúvidas. Eu vi que eu fiquei até aqui. E só faltava este bocadinho aqui para terminar o livro, que fala da experiência da mesa. E acho que já falei um bocadinho sobre esse livro aqui no canal. Tenho quase certeza que já falei alguma coisa sobre esse livro aqui no canal, que fala sobre as famílias estarem reunidas à mesa, é a mesa onde as pessoas conhecem-se, conversam, onde as pessoas têm informações, conhecimento, onde as pessoas demonstram amor. Porque nós sabemos que, por exemplo, cozinhar para os outros é uma das formas de demonstrar amor, sem sombra de dúvidas. Não é só questão de sobrevivência, não é só questão de encher a barriga, mas é também uma forma de nós reunirmos as pessoas, recebemos pessoas em casa e muitas das vezes a mesa simboliza isso. Então esse livro, sem sombra de dúvida, eu recomendo e eu tenho a obrigação de terminar de ler esse livro. Outro livro é o livro
da Alicia Danara, acho que vocês conhecem a Alicia Danara Miúdo, que ela escreveu um livro de munição para as mulheres, e tem os 4 tipos de munições que vocês vão encontrar aqui também nesse livro. É um livro bem pequeno, para quem lê relativamente rápido, acho que consegue ler isso em alguns dias. Livro muito bom, escrito para as mulheres. Quem tiver interesse também, entre em contato com ela. Não sei se ainda existem livros disponíveis, mas é um livro também muito interessante. Se estão a gostar desse vídeo, não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que é que vocês estão a achar. Qual destes livros que eu já mostrei aqui vocês já leram ou ficaram curiosos pela? E sem sombra de dúvida também que na categoria dos favoritos, esse é um dos meus favoritos. É um livro muito, muito bom, muito bom. O título é Um Casal Segundo o Coração de Deus. E fala sobre vários casais da Bíblia Sagrada. Vários casais, o que podemos aprender com cada um deles. E é um livro mesmo tipo que tu vês, te revês dentro dos exemplos, buscas inspiração, consegues tirar como exemplo para tu aplicar na tua vida. Então é um livro muito bom para casais, recomendo muito que vocês leiam, tanto o parceiro como a parceira, leiam esse livro. Já falei sobre esse livro no canal, tem vídeo sobre esse livro, eu vou deixar na descrição ou então nos cards, pelo menos 3 casas, vocês ficarem assim um bocadinho curiosos e também assistir o outro vídeo que eu já gravei sobre esse livro. Um dos casais é sem dúvida o casal Adão e Eva, Isaac e Rebeca, Adão e Sara, falar de José e Maria. Então, por favor, leiam esse livro e de preferência leiam em casal, muito, muito, muito interessante. Um dos livros que com certeza é um dos mais recentes, é o livro que eu já falei 500 vezes, já citei 500 vezes aqui, pelo menos nos últimos vídeos, e acho que vocês estão um bocadinho cansados de ouvir, mas é esse aqui, esse. Quando a família corre perigo. Fala sobre os 7 perigos, as 7 armadilhas que podem minar um lar, podem minar uma família. E sem dúvida, esse livro é muito interessante. E a maior parte deles já dizem na livraria Capu, que eu já mostrei no último vídeo ou no antepenúltimo vídeo. Livraria Capu fica em Lisboa. É só você escrever em Capu, ou Livraria Capu em Lisboa, vão saber logo onde encontrar. E como disse uma amiga minha, o dia que eu for para a Livraria Capu, eu tenho que ir cachuda mesmo, porque são muitos livros interessantes. E esse aqui, sem dúvida, recomendo. Ótima leitura para a família, mães, pais, filhos. Leiam esse livro, é muito interessante. Não vou me alongar porque já falei muito sobre esse livro, mas recomendo muito. E a segunda coluna começa aqui, um dos livros também que eu achei interessante. Esse livro aqui que fala sobre mulheres marcantes da Bíblia, história de personagens boas e más das escrituras. Esse livro, a semelhança de alguns também que eu já mostrei aqui, basicamente vai relatar sobre o que é que podemos aprender com cada uma delas, o que é que podemos ver isso como um exemplo negativo, não seguir, ou um exemplo positivo e seguir. Então é um livro interessante. Vocês também podem ler na Bíblia, né, e acompanhar e tal, mas basicamente faz também um resumo, para além da Bíblia também podem ler esse livro como um resumo, também para vocês entenderem um bocadinho sobre a história das mulheres marcantes da Bíblia Sagrada. E eu vou citar algumas também para criar aquela curiosidade. Uma das mulheres que fala é também a Eva. A Eva é muito citada aqui nos livros. É a história da Eva, também fala da história de Sara, a história de Miriam, a história de Raabe. E vai dando também um título para cada uma delas, né? Por exemplo, sobre a história da Eva, ele fala mentiras marcantes. Sobre a história de Sara, ele fala idosa marcante. Sobre a história de Raabe, ele fala uma mulher da noite marcante. Então, leiam esse livro, leiam. Na categoria dos livros que eu nunca li, não sei porquê que eu nunca li. Tudo bem, os livros que eu nunca li, basicamente foram comprados ou oferecidos há pelo menos 15, 14 anos. E aí eu não tinha mesmo hábito de leitura. Não tinha. Mas eu fico com essa missão de ler esses livros que ainda não li. Esse título é um título realmente muito interessante, Mais Perto de Deus. Fica também aqui de dicas. Estes 2 livros nós compramos em simultâneo. Era um senhor que estava passando na rua, não lembro qual foi a conversa que tivemos com o senhor, abordou-nos, conversamos e tal, e ele estava a vender alguns livros e nós compramos esses livros
São livros recentes, mas ainda não foram lidos. O título desta aqui é Casamento, Investir ou Desistir. Vocês sabem que eu gosto muito desses temas, assim, esses títulos de casamento, família, relacionamento, mulheres. Aqui diz buscar as coisas lá do alto. Esta aqui. Outro livro que eu tenho aqui, que é também um dos mais antigos, mas que eu li por completo, apesar de ser um dos mais antigos. Esse livro deve ter 8 anos, tem 8 anos. Tem vezes que eu aponto as datas, tem vezes que não. Este livro tem 8 anos. Esse livro está à venda ainda na Livraria Capô. Não sei se está com promoção, mas vocês podem pesquisar lá. O título é Perguntas e Respostas, o namoro e o noivado que Deus sempre quis, não que eu, não que você, que Deus. Então, é um livro muito interessante porque vai respondendo muitas perguntas sobre namoro, sobre noivado, muitas questões. É um livro muito bom. Recomendo para quem está a namorar, para quem está nessa fase de noivado e tal. Então, responde muitas perguntas. E acho que também no final tem uma parte que fala um bocadinho também de casamento, mas só um resumozinho. Então, vai respondendo qual é a idade ideal, qual é a diferença de idade ideal, né? Diferença de idade recomendada, o que é melhor namorar ou fazer acordo. Existe amor à primeira vista? Muitas, são muitas perguntas. Os autores desse livro, eles tinham um site ou algo assim do gênero e as pessoas iam mandando perguntas. Então, eles criaram não só esse livro, como também outros, mas a esse tema. Então, é um livro muito bom. Perguntas e respostas, o namoro e o noivado. Que Deus sempre. Esse aqui é o meu xodózinho. Se o meu marido estivesse aqui nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele ia dizer, pronto, já vai começar. É um livro muito bom, muito bom. É o meu xodó. Um dos, porque o que eu vou falar a seguir também é o meu xodó. Este livro, o título é As 5 Linguagens do Amor. Já falei sobre esse livro no canal várias vezes, ou pelo menos 3 vezes, 2 vezes. E é um livro muito interessante porque nos permite conhecer as 5 linguagens do amor, as nossas linguagens do amor, a linguagem do amor do parceiro. E também existem as 5 linguagens do amor também para crianças, também tem esse livro. Eu não tenho, mas sei também que existe. E as 5 linguagens do amor, eu vou citar aqui para vocês, tal como o autor descreveu, né, para não falar à toa. A primeira é palavras de apreço, a segunda é tempo de qualidade, que é sem dúvida uma das minhas linguagens do amor. Receber presentes é a terceira linguagem do amor. Atos de servir também é a quarta. E por último, contato físico, que também sem dúvida eu descobri que é uma das minhas linguagens do amor. Então leiam esse livro, assistam os vídeos também sobre esse livro, é muito interessante. Tem à venda na Capô, acho que está com uma outra capa, acho que é uma outra edição, está à venda na Livraria Capô. Estamos quase aqui a finalizar. Esta aqui, acho que é o meu primeiro xodó, porque esse aqui acho que foi o livro que abriu portas, né, para eu começar a ler depois de muitos anos. Se não me engano, foi em 2020. Se eu tiver aqui a data, eu acho que eu não tenho aqui a data desse. Mas eu lembro que foi no início da época da pandemia que eu comecei a ler esse livro. Acho que eu tinha comprado há um tempo, mas comecei a ler. E sem dúvida que muita gente já ouviu falar sobre esse livro, muita gente já leu esse livro. Deixem aqui nos comentários, nessa gama de livros que eu mostrei para vocês, quais são os livros que vocês já leram, quais são os livros que vocês já acharam mais interessantes, recomendam, não recomendam. E também podem deixar aqui nos comentários outros livros também, como sugestão, que vocês deixam para nós. Hábitos Atômicos é um livro que fala sobre hábitos, como o próprio título diz. Então é como você tornar o hábito atrativo, como você tornar o hábito evidente, como você tornar um hábito fácil. Então é um livro muito bom, é um dos livros mais recomendados também. Muita gente fala sobre esse livro. Vocês podem encontrar, eu comprei na livraria Leia, acho que podem encontrar em outras livrarias também, não sei se na Bertrand, FINAC, mais outras, agora não me lembro o nome, deve aparecer, mas procurem esse livro, é mesmo muito interessante. Quem já leu pode deixar aqui nos comentários e confirmar aqui essa beldade. E para finalizar aqui o vídeo de hoje, eu vou falar sobre esse livro aqui. O título desse livro é A Batalha de Toda Adolescente. Um guia para elas sobre como vencer as tentações sexuais. Esse livro
Eu tenho ela há cerca de 10 anos. Também tem a versão para homens, um guia para eles. E é um livro adolescente. Se você é adolescente, tem que assistir esse vídeo. Recomendo muito esse livro. É um livro muito educativo. Fala sobre muitas questões da fase da adolescência. Já passei pela fase da adolescência, com certeza muitos de nós já passamos. E não é uma fase fácil, né? São muitas questões, são muitas dúvidas. E claro que podemos contar sempre com os nossos mais velhos, nossos papais, nossos tios. Está dividido em algumas partes. Na primeira parte fala sobre compreendendo a batalha, evitando a autodestruição, evitando a destruição dos outros, preservando a mente, a de educação que vão conter os livros. Tem a versão para meninas e tem a versão para meninos. São muitas questões, então recomendo muito. Leiam esse livro e depois podem também deixar aqui nos comentários o que é que vocês acharam. E se você já não é adolescente, mas ficou curioso para saber, recomendo a comprarem também esse livro. Eu não sei se tem na livraria Capu, mas é só dar uma pesquisada. O título é A Batalha de Toda Adolescente. Eu disse que estava a finalizar, mas na verdade faltou incluir este livro, que ainda não tenho muito para dizer, porque comecei recentemente a leitura. O título é A Arte de Permanecer Casado, e aqui embaixo diz Guia Seguro para quem deseja salvar o seu casamento. Então, quando for da altura, eu vou trazer mais detalhes sobre este livro e sintam-se à vontade para deixar aqui também nos comentários se você já leu ou não esse livro e o que você achou, caso já tenha lido. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Ficou um bocadinho longo porque eu fui falar um bocadinho sobre cada um deles para vocês terem assim um resumo antes de irem comprar. E espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com vossos amigos nos estudos. Deixem aqui nos comentários ideias de livros, ideias de vídeos também para eu gravar. O que vocês acharam desse vídeo? Muito obrigada por estarem aqui. Não esqueça, deixa o like, compartilha. Não se esqueça também de subscrever o canal, caso não és inscrito aqui neste canal, porque estamos aqui com a meta de chegar aos 900 inscritos até ao final do mês de agosto. Beijo, beijo e tchau, tchau.